E pessoal, tô de volta aqui. Tô anotando aqui primeiro. Oi, Fátima. Ei, Thaís, Solange. Eu vim falar aqui um pouquinho sobre ferramentas para a gente se autoconhecer. Vou publicar aqui. Me dá só um minutinho para eu fixar o comentário. Pronto. Ei, boa noite. Voltei agora aqui porque hoje eu estava pensando muito isso e aí eu queria vir falar para vocês. Muita saudade também, Fátima. Enfim, e esse papo aqui maravilhoso, né, com a Cláudia, nossa, querendo saber tudo sobre as culturas de matrifocais, que são lindas. Então, e eu acho que tem muito a ver com o pensamento que eu estava tendo hoje, e que eu queria compartilhar aqui. Que eu estava conversando com um amigo, essa questão das insatisfações, sabe? Que, assim, a gente está vivendo um momento planetário de muita insatisfação, né? Eu acho que não conheço ninguém que esteja assim no alto, super satisfeito, tá tudo ótimo. E isso, acho que é a primeira vez, né, na história da humanidade de não estar bom para ninguém, de fato, né? Assim, porque por motivos óbvios, por que não tá bom para ninguém? Porque a vida de todo mundo foi tirada de uma certa normalidade. E aí, isso me fez pensar assim muito o que é empatia de fato, sabe? Porque a gente fala muito nisso, né? Olha, para você ser um bom curador, você tem que desenvolver o teu sentido intuitivo e a empatia. Né? Empatia para quem está desenvolvendo a mediunidade e a espiritualidade é um sentido psíquico, né? É uma dos poderes psíquicos que essa pessoa que a gente pode chamar de médium, para mim não é médium, né? Para mim é só a pessoa que tem um desenvolvimento psíquico mais trabalhado. Enfim, essas pessoas, elas quando desenvolvem essa empatia, quer dizer que é a capacidade de você sentir o que o outro está sentindo. Só que a empatia, né, assim, de uma maneira geral, que a gente escuta falar aí, né, que assim, de uma maneira mais corriqueira, né, no mundo 3D, essa empatia, ela às vezes é você se colocar no lugar do outro. E aí, como é que fica o papel, né, de todos nós que somos trabalhadores da luz, de nós que estamos aqui pensando como é que vamos melhorar as coisas, como é que nós vamos transformar o planeta Terra, né? Sair dessa era de expiação e prova e ir de fato para uma era de regeneração. Como é que a gente, quanto curadores, quanto trabalhadores da luz, como que a gente pode desenvolver essa empatia, mas desenvolver essa empatia sem sofrer tanto? Aí fiquei pensando sobre isso. E eu espero que vocês conversem, me falem aqui também como é que isso tem sido para vocês. Porque o que eu escuto muito é que tá todo mundo sofrendo junto, né? Eu sofro junto direto, assim. Hoje eu vi até postei aqui nos stories, eu vi uma história do desmatamento da Amazônia e aquilo ali pega meu coração de uma forma assim que é sofrido mesmo, sabe? E em várias outras histórias das pessoas que estão morrendo, né? Da história toda de racismo, isso tudo que está acontecendo a gente escolheu nascer nesse momento planetário, né? Então, assim, tudo isso acontece no momento planetário em que agora a gente está sendo colocado para olhar para as questões, porque agora todo mundo tem tempo, né? Não tem desculpa mais, a gente tem que resolver, porque antes era todo mundo correndo para manter a economia funcionando e agora a economia não está podendo funcionar como funcionava. Então, nesse sentido, como é que a gente, trabalhadores da luz, entendemos a empatia? E aí eu queria falar a primeira coisa, né? Assim, muitas vezes a gente está vivendo num sistema que é falho, um sistema que não serve mais. E mesmo nós que somos trabalhadores da luz, fazemos às vezes de tudo para manter esse sistema, porque é a única forma como a gente imagina que pode funcionar. Né? Porque, poxa, aquele tempo que era bom, porque eu tinha dinheiro, porque eu podia sair, porque eu podia isso, porque eu podia aquilo. Só que assim, isso tudo está acontecendo para mostrar que se não está bom para todo mundo, não tem como estar bom para uma pessoa, sabe? Então o momento planetário é disso.
E por que que tem que ser mesmo tão dolorido? Né? Porque a gente está sendo colocado na marra para desenvolver esse poder psíquico da empatia. Então, mesmo aquelas pessoas que ainda estão aí lutando para manter o sistema da forma que ele era, elas estão tendo empatia por alguma coisa, né? Então é a forma que elas conhecem. A gente não pode também criar aversão às pessoas. As pessoas querem sobreviver e elas vão lutar para manter as coisas do jeito que eram. Então, quando a gente vai desenvolvendo esse poder psíquico da empatia, a gente sente muito campo, sente o campo da terra, sente o campo das pessoas, sente o nosso próprio campo, sente o campo espiritual, né? O que está vindo de mestres, o que está vindo de espíritos perdidos. E a gente vai começando a desenvolver isso. Você fala, pô, senti uma coisa, eu sei que essa coisa não é minha e tal. E aí, é muito comum quando a pessoa começa a estudar técnicas, né? Eu vou falar isso, ferramentas, né? Que é o tema daqui. Ferramentas de autoconhecimento. E essas ferramentas eu vou dizer que são essas técnicas, né? Que estão sendo disseminadas aí. Muitas ferramentas são disseminadas e que funcionam, né? Elas funcionam porque elas vieram de pessoas como canais e que canalizaram uma ferramenta de cura. Só que essas pessoas, elas também não são santos, não são anjos, né? Elas são apenas pessoas, e são pessoas que desenvolveram uma habilidade de canalização, né? Elas estão também sujeitas a erros e acertos, como todo mundo. E essas pessoas, elas também estão entendendo como é que, o que seria, né, de um planeta diferente, como seria e tal. Ou seja, ninguém tem a resposta, sabe? Você que tem que ter a sua resposta. Então, aqui eu quero dar um exemplo, tá? Você tem uma ferramenta, você tem você quer construir uma casa, tá? Você não tem casa, você quer construir sua casa. E aí você nunca fez curso nenhum, tá? Você não é pedreiro, não é engenheiro, você nunca fez uma argamassa, nunca mexeu, não sabe, nunca fez uma obra. Mas aí o que você faz? Você compra uma brita, você compra uma pá, uma enxada, enfim, compra várias ferramentas para fazer sua obra, né? E aí você vai saber fazer sua obra? Você pode ter comprado todas as ferramentas do mundo. Você, sozinho, vai conseguir fazer a obra? Então, começa a pensar nisso, né? Ah, eu quero fazer um curso para aprender uma ferramenta para eu construir o meu autoconhecimento. Então, gente, a primeira coisa de tudo é que assim, é autoconhecimento. Então, primeiro, antes de fazer o curso, para você se instrumentalizar e você ter uma ferramenta para construir essa casa, esse lar que é você, quanto ser cósmico, antes de você fazer isso, você precisa ter um embasamento teórico. Você precisa ter também um embasamento espiritual, desenvolver em você a espiritualidade, desenvolver em você a coragem de desapegar, para que essa ferramenta ela possa servir para você, tá? Então, o que eu quero dizer com isso de uma maneira bem clara, né? A obra, a casa é você, entendeu? A casa é você que tem que construir, não é a ferramenta. A ferramenta ela só vai te ajudar na construção. Então, o que você precisa? Né? Ou você pega e contrata um pedreiro, um engenheiro, um arquiteto, que são profissionais que conseguem trabalhar na sua casa de maneira segura, né? Ou o que você vai fazer? Você vai estudar. Aí você vai estudar engenharia, aí você vai virar mestre de obras, arquiteto, vai botar a mão na massa, para depois comprar as ferramentas, comprar a brita, a pá, a enxada, né, o cimento. Então, o que eu quero dizer com isso de uma maneira muito clara? Ah, minha vida não tá boa. Eu vou fazer um curso para aprender uma ferramenta de autoconhecimento? Não faz isso, sabe? Não faz isso. Você vai investir dinheiro à toa, tá? Por que eu tô falando isso assim de uma maneira bem objetiva? Para mim foi maravilhoso, entendeu? Eu não tenho do que reclamar, porque eu já tinha espiritualidade desenvolvida e eu estava sofrendo porque eu sentia aquilo tudo, eu via, sentia, né? Ouvia, participava, enfim, praticava muita coisa e não tinha ferramenta. Então, para mim, eu fui instrumentalizada
para conseguir lidar com os meus poderes psíquicos que estavam desenvolvidos e que eu desenvolvi desde pequena. Então, é uma coisa. Outra coisa é, não vejo, não sinto, não sei, não estou sabendo de nada. Vou fazer um curso caro, né? Um curso que vai depender de um investimento. Eu vou mudar a minha vida? Não sei. Pode mudar? Pode, né? Mas não vai ser o curso que vai mudar a sua vida. Então, o que vai mudar a sua vida? É o seu trabalho, o seu investimento de tempo naquilo, a sua dedicação. Né? Então, assim, o que é para você desenvolver o seu poder criativo? Para você desenvolver esse poder criativo, primeiro você tem que ter alguma disciplina, entendeu? E disciplina não é só lendo, não, tá? É disciplina mental, é disciplina no seu corpo, é disciplina no que você absorve quanto informação, é disciplina no amor que você emprega nas coisas que você faz, é aquele orar e vigiar. Então, você parar, tá? Você está vivendo aí uma situação caótica, sua vida está ruim, tá? Você tá desesperado. Vai fazer um curso? Não é momento de curso, gente. O teu momento que está vivendo em desespero é o quê? Contratar o profissional. Então, você contrata um terapeuta e vai se tratar. Se for preciso, né, vamos dizer assim, o arquiteto é o terapeuta, o engenheiro seria o psiquiatra. Então, o que você tem que fazer? Contrata alguém que seja especialista naquela situação para te atender, de acordo com a visão que você precisa, né? Que você gosta, que você se identifica. Então, assim, o primeiro passo é essa coragem, entendeu? De identificar. Eu sozinho hoje, eu tenho a capacidade de me curar? Então você vai falar com muita clareza. Tenho, não, sinto que sim, sinto que é o momento, criei coragem e quero começar nesse caminho de desenvolver meus poderes psíquicos. Vou explicar melhor o que é. Vou desenvolver minha intuição. Beleza. Se você fala, não, eu quero fazer isso porque minha vida está horrível e eu estou desesperada e eu quero mudar. Não faça curso. Cursos de autoconhecimento são para pessoas que estão despertas. São para as pessoas que têm a mediunidade, que têm a espiritualidade, que estão com a capacidade cognitiva de entender o mundo imaterial já desenvolvidas. Você vai te impedir de fazer se você não tiver? Não, você pode fazer e ir treinando. Mas isso não vai resolver sua vida. Entendeu? Você pode assim, eu tô aqui, não tenho nada para fazer e quero fazer porque é uma coisa que me interessa, então eu quero começar. Aí beleza. Mas se for por causa de situação ruim na sua vida, não adianta, tá? Então, expliquei isso, deixei claro qual é a diferença da instrumentalização, que seriam esses cursos, essas ferramentas, né? Essas técnicas de cura, e qual é a diferença de você ser um curador. Primeiro, para você ser um curador, você tem que ter total consciência de que você está a serviço. Você não vai ser um curador para ficar postando vídeo bonito na internet, foto bonita, copiando dicas de coach e colocando na internet. Isso não funciona. Porque quando você começar a ver que está transformando o subconsciente do teu cliente numa colcha de retalho e ele está piorando em vez de melhorar, aí você vai entender qual é a responsabilidade. Aí você pode colocar até a culpa na ferramenta, quando na verdade a culpa é a de quem? É a falta de autorresponsabilidade, de entender que não tem capacidade emocional, capacidade técnica de aplicar aquilo. Gente, vocês estão entendendo qual é a história aqui, né? Por que eu estou falando isso tudo? Porque todos esses cursos que dão essas ferramentas fazem muito sentido para a pessoa que é desperta. O que eu chamo de pessoa que é desperta? Né? Vamos lá. Você nunca teve nada, você nunca foi médium, você nunca despertou para nada disso. Mas do nada, você acordou um dia e começou a ver coisa, sentir coisa, ouvir coisa, né? Começou a perceber tudo diferente, começou a ter sintomas do despertar. O que são esses sintomas? Você começa a não achar graça nas pessoas que você achava antes, você não tem mais assunto com elas, você só fica querendo saber desse mundo mais místico. E aí, quando você vai perceber, faz muito mais sentido para você lidar com energia do que lidar com o mundo material. Você pode começar a ouvir, né, o mundo espiritual, sentir,
ter pressentimentos, intuições. E aí, beleza, aí o que você faz? Oba, eu estou pronto, eu estou apto de começar a desenvolver minha espiritualidade. Primeira coisa para desenvolver a espiritualidade, você tem que ter equilíbrio mental. Se você não tiver equilíbrio mental, você pira. É óbvio que você pira, porque olha só, o nosso mundo está aqui, 3D. Né? Imagina que você é um desenho numa folha de papel. Se você fosse um desenho numa folha de papel, você seria 2D, teria 2 dimensões. Aqui a gente está vivendo na 3D. A gente tem altura, largura e profundidade. Então tudo que a gente vê tem altura, largura e profundidade. E agora? Você vai se depara com uma 5D. O que é a 5D? Né? Você vai ver coisas, sentir coisas, vai abrir a sua cognição para coisas que você nem imagina que existem. E aí você fala, cara, eu tô louco. Então, se você não tiver o equilíbrio mental, você vai pirar. Equilíbrio emocional. Se você não tiver equilíbrio emocional, você vai morrer de dor, porque você vai sentir a dor do outro. Se você não tiver equilíbrio emocional, você vai ter um treco, porque você vai falar, cara, como é que eu vou lidar com todo esse poder? Porque é muito poder. E a coisa funciona, gente. Entendeu? Você comanda uma coisa espiritual, a coisa funciona. Você não precisa fazer ritual, não precisa de magia, não precisa nada. Só a intenção. Então, o que acontece com as pessoas que despertam? Às vezes, involuntariamente. Elas absorvem uma capacidade de, através da intenção, tá? A intenção que não necessariamente é uma intenção consciente, pode ser uma intenção do coração, porque o campo do coração, eletromagneticamente, é muito mais expansivo do que o da mente. Com essa intenção, ela sentiu aquela vontade louca de fazer algo. E aí, minha filha, sentiu vontade louca, o universo manda para você. E você fala, era isso que você queria? Eu sei porque eu tô falando porque eu vivi. Você vai, reclama daquilo, ai, tô insatisfeita e tal, e aí, pá, aparece para você, você desperta. E aí você começa a sentir coisas, gente. Você começa a manifestar. Você fala, cara, aquela pessoa que eu queria ver apareceu aqui na minha frente, aquele emprego que eu queria apareceu aqui. E você vai vendo que você vai manifestando. Aí só que você começa a manifestar coisa ruim também, porque não tem equilíbrio emocional. E aí você começa a manifestar o quê? Pensa uma desgraça, a desgraça acontece, e vai falar, tá vendo? Sabia que aquilo ia acontecer. Porra, tu não sabia que aquilo ia acontecer, você causou aquela coisa. Por isso que eu tô fazendo essa live, porque é importante ter consciência de que você vai manifestar coisa ruim se você tiver com o mental e o emocional ruins. Por isso que é importante. Então, eu até brinco, assim, você tem que saber pedir, né? Você tem que saber pedir. Eu já manifestei coisas não positivas na vida, né? Por quê? Com essa capacidade desenvolvida e as coisas acontecendo. E aí, quando eu fui ver, estava acontecendo coisa ruim também, porque eu não queria tal coisa, não tinha coragem de falar não. Aí acontecia uma doença para poder me impedir. E outras situações, né, de assim, grandes desastres, né, ou acidentes que não precisariam acontecer. Isso tudo porque eu não tinha ainda desenvolvido a minha capacidade mental de manter uma consciência em tempo integral. Então, o que eu sugiro, né? Você está despertando? Você está querendo viver esse processo ou você está forçando uma barra? Né? Porque também tem isso. Às vezes, está na moda, quero fazer porque essas ferramentas estão na moda, todo mundo está fazendo, quero saber qual é. Você vai despertar por causa disso? Pode despertar, porque a lei da intenção, você jogou no campo que você quer, então a lei da intenção vai fazer com que sim, você vai retornar para você de alguma forma. Porém, você tem que ficar muito mais atento na sua própria missão, sabe? Comece a perceber, a sua missão está ligada ao quê? Você tem uma grande dor, né? Ah, sei lá, minha dor é que eu fui traída, me sentia traída o tempo todo quando eu era criança, porque meu pai e minha mãe tinham uma relação estranha, não tinham cuidado e tal, então eu sentia que o tempo todo eu não estava segura. O que você consegue desenvolver com essa capacidade? Você consegue desenvolver uma cognição muito maior para perceber quem são as pessoas confiáveis e quem não são, tá? Então vamos dizer que a sua missão possa ser algo ligado a tocar na consciência das pessoas nesse sentido, né? De entender se é bacana, se não é e tal. Então você vai trabalhar a sua intuição voltada para isso.
Para mim, né, sempre foi algo muito ligado à criatividade, né? Desde pequenininha eu desenhava, era através dos desenhos e tal. E aí, qual é a dor que vem dessa capacidade de você criar coisas novas e solucionar? Talvez um pouco de dor de abandono. E você fala, você foi abandonada mesmo? Não, não é que eu tenha sido abandonada, mas a criança, ela nasce com uma percepção que não é ensinada, é uma percepção da alma dela. E às vezes ela não sente que determinadas vontades dela, desejos, necessidades foram supridas. E isso vai criando calos emocionais. Esses calos fazem a gente saber, desde pequeno, como reagir. Entendeu? Como é que você vai agir de acordo com tal coisa? Não é? Onde a gente tem calo, na mão, a gente tem calo, é uma pele mais grossa, né? Uma pele mais firme. Mesma coisa, um calo emocional é ali que você desenvolveu uma resistência maior. Provavelmente você vai saber lidar com isso muito melhor do que as pessoas que nunca viveram isso, porque elas não experienciaram tal coisa. Então, o que eu vou concluindo isso tudo? A experiência é o que faz você desenvolver. Não adianta fazer curso se você não está pronto para a experiência que vai vir. Não adianta você fazer curso se você não está pronto para desapegar do mundo como você conhece. E aí onde eu quero chegar com isso tudo? Terapeutas energéticos, por favor, desapeguem do mundo como vocês conheceram. O sistema que a gente viveu até hoje não funciona. Sabe, não funciona um sistema em que a gente só vai atingir a cura para uma camada superficial da população. Não, aí você fala, ah, mas isso aí é lei da escassez, você está pensando em escassez. Pelo contrário. E se a gente, em vez de pensar na abundância, falando assim, eu quero ganhar muito dinheiro fazendo isso que eu faço. Se ao invés de você pensar nisso, não tem nada errado de ganhar dinheiro, beleza. Mas se ao invés de você pensar nisso, restringindo as pessoas que não podem pagar, de se curar e de acessar esse conhecimento, e se você vir nessa pessoa, através do poder psíquico que você está querendo desenvolver, que é a empatia, se você vir o valor dessa pessoa. Porque, gente, se você é terapeuta holístico, se você está aí ligado com esse pessoal da gratidão que nem eu, e você entende que não existe separação, você não pode permitir que alguém esteja sofrendo no mundo, que exista desequilíbrio material, que exista injustiça social, e você falar que assim, ah, isso aí é porque aquela pessoa vibra assim. A pessoa, gente, nem existe. O que existe é um grande organismo, somos nós. Entende? Então, assim, é cara. Não é o cara do lado que tá mal, não é o pessoal da África que tá mal, não é a floresta amazônica que tá mal, somos nós. Porque quando a gente fala que, ah, mas é porque a pessoa tá vibrando tal coisa, e você tá vibrando também. Porque senão você não estava encarnado aqui agora. Então, se você está encarnado aqui e agora, nesse momento planetário, onde existe injustiça, onde existe violência, porque isso ressoa com você, isso ressoa comigo. Então, comece a pensar no seu dia a dia, quando que você é racista, quando que você é intolerante, mesmo que seja com os extremos, tá? Mesmo que, porque a polaridade é assim. O oposto, ele é mais do mesmo, tá? Você não pode combater tal coisa fazendo igual. Você não pode combater tal coisa reagindo. Você tem que agir para criar uma solução. Senão a gente não vai ser criador, a gente vai ser reator. Eu não quero reagir a nada, entendeu? Eu quero mostrar que é possível ser diferente e ser bom. Por isso essa série, né, que eu estou fazendo aqui, mostrando já soluções, caminhos para a gente percorrer no sentido de cura. Mas no sentido de cura humanitária, gente, porque não tem separação, entendeu? Então, se você está pensando assim, hoje eu tenho R$ 1.500, eu vou investir num curso ou eu vou investir em ajudar quem precisa? Você acha que você vai desenvolver sua espiritualidade mais fazendo o quê? Entendeu? É lógico, né? É uma lógica. Então, assim, você vai falar, ah, então eu não posso fazer nada que eu quero porque eu tenho que salvar o mundo antes? Não. Não, pelo contrário, tá? Você tem que se salvar primeiro. Você tem que estar bem primeiro.
Eu só quero chegar na questão para a gente ter uma linha muito tênue para a gente não ser hipócrita, entendeu? Então, assim, eu sou bom porque eu não faço mal para ninguém. Você não é bom, você é peso morto, porque você não faz bem para ninguém também, entendeu? Então, assim, é pra gente começar a conceituar as coisas como elas são e começar a pensar o que que é o significado de cada palavra, né? Se você acha que pessoa ruim é quem faz maldade, por que que você acha que a pessoa, só porque ela não faz maldade, ela é boa? Entendeu? A gente passou dessa fase, gente. Agora a gente tem que fazer bondade, a gente tem que praticar a bondade, né? A gente tem todos os dias. E essa bondade precisa ser algo extraordinário. Você fala, poxa, mas eu não tenho dinheiro. Poxa, mas eu sozinho. Cara, a bondade, ela é um ato, sabe? É uma besteira que você pode ligar para aquela pessoa que está meio triste hoje e falar quanto você se importa com ela, o quanto ela é incrível, sabe? Você pode dar um pacote de feijão para alguém que não tem. E aí, assim, eu não acredito no mundo em que a gente em que seja galgado na caridade, né? O que que é a caridade? A caridade é você dar para quem não tem. E aí você acha que, né, aquela pessoa tem que ser grata porque você fez esse favor para ela. Isso para mim é caridade. Agora, quando a gente fala em compaixão, é para essa era que eu espero que a humanidade vá agora. O que que é a compaixão? É você falar assim, cara, não existe separação. Eu estou fazendo para você porque eu estou fazendo para mim. Eu estou fazendo para você pela unidade. Você não me deve nada. Eu estou fazendo porque eu tenho essa oportunidade. Olha só, gratidão por eu estar tendo essa oportunidade. E me perdoe por você não ter essa oportunidade. Eu espero que você saia dessa. Eu vou te dar aqui apoio para você sair dessa, para que você continue fazendo esse bem para outras pessoas. Entendeu? Não é você ficar, né? Não é aquela política assistencialista. Por isso que eu falo que assim, os sistemas eles estão falidos porque a gente não instrumentalizou as pessoas de afeto. A gente não instrumentalizou as pessoas de capacidade cognitiva de ter senso crítico, entendeu? Então, se você não tem a sua empatia muito desenvolvida, você vai acreditar o quê? Na palavra. Por que que as pessoas estão despertando sem querer? Por que que as pessoas estão despertando na marra? Porque acabou a era da gente ficar acreditando na palavra das pessoas. A gente vai acreditar no sentimento. Se alguém fala para você eu te amo e ela não amar, você vai sentir a verdade. Sabe, se alguém fala assim, eu vou te fazer um bem, e ela não tiver de fato na intenção de fazer o bem, você com o teu poder psíquico da empatia desenvolvido, você vai saber a intenção. É para esse caminho que a humanidade está indo. Todo mundo está desenvolvendo a capacidade de se conectar com a intenção uns dos outros. E quando isso acontecer, o que o teu amigo do lado, o que o teu amigo em outro continente, o que é floresta, o que é montanha, o que tudo está sentindo, você vai sentir. Então, você não vai mais suportar que a intenção de quem quer agredir seja posta em prática. Entendeu? A gente vai antever aqueles atos. Para isso, meus amores, que vocês estão despertando. Vocês não estão despertando para ficar famosos, vocês não estão despertando para poder ficar vendendo terapia com valor alto. Ninguém está despertando para isso, entendeu? E quando isso acontecer, não vai ter sentido ter dinheiro. Não vai ter sentido. Só quem tem dinheiro ter a capacidade de viver tal coisa, tal experiência e tal, e ser considerado melhor do que o outro. Isso não vai fazer sentido nenhum, sabe? Mas mana, vai demorar muito tempo ainda, a gente ainda precisa da energia do dinheiro. Tudo bem, a gente ainda precisa, a não ser que apareça uma pandemia aí e quebre a economia, né? Então, eu não sou banqueira, né? Eu não tenho esse dinheiro guardado. Quem tem que se preocupar com a economia, quem é? São os donos do dinheiro, os donos do poder. Eu tenho que me preocupar com o quê? Como me manter em rede. Como é que você vai estar a salvo? Você vai estar a salvo quando você desenvolver a autorresponsabilidade. E o que a autorresponsabilidade traz? Autossustentabilidade. O que é autossustentabilidade? É você entender que você não vive sem a interconexão com as outras pessoas. Não adianta estar preso em apartamento, não adianta estar preso na sua casa, você não está salvo se você não tiver alimento, se você não tiver ar, se você não tiver água.
sabe? E isso tudo está sendo destruído. Então, como é que você vai desenvolver isso? Você tem que começar a produzir o que você come. Se você não produz, você tem que apoiar a pessoa que está produzindo a sua comida e ter muita gratidão a essa pessoa. E você tem que ser produtivo para o sistema também, o novo sistema, né? O que você vai fazer de bom para essa humanidade? O que você faz de bom? O que quando você faz, as pessoas à sua volta se alegram? O que quando você faz, você se alegra? E esquece, mas isso não dá dinheiro. Não, não é isso, tá? Vamos dizer que você possa viver num lugar que você tem um conhecimento e que esse conhecimento que você tem vai ajudar alguém. Esse é o seu valor nesse lugar. Vamos dizer que você vive num lugar que esse valor que você tem, quando você ajuda outra pessoa de alguma forma, né? Ou faz um produto que ela goste, ou faz um serviço que ela precise, ou produz um alimento que ela tem que consumir também, enfim. Esse seu dom que você tem de criar algo, mesmo que seja uma comédia, né? Você dá o serviço da pessoa rir, enfim, o que você tem de bom para a humanidade, a pessoa, de repente, ela pode te dar outra coisa em troca, né? Se ela produz alimento e você produz cura, entende que isso tudo está integrado, você não precisa ser autossustentável desconsiderando a sua comunidade, você tem que ser autossustentável em rede. Então, gente, saiam desses casulos, saiam do eu, não existe eu, somos nós. O que nós, como comunidade, nós aqui, nossa vizinhança, nossa turma, sabe? Quem é a tua turma? Você já encontrou sua turma? Já encontrou sua família de alma? Se você não encontrou sua família de alma, se você não encontrou sua turma, se você não encontrou o que te alegra, se você não sabe responder a simples pergunta, quem eu sou? Se eu não tiver que sobreviver, se eu não tiver que lutar para comer, se eu não tiver que me sujeitar a um trabalho que eu não gosto, se eu não tiver que cuidar de casa, se eu não tiver que ser mãe 24 horas por dia, quem eu sou se não for minha família? Quem eu sou se não for meu trabalho? Quem eu sou quando eu não preciso lutar para sobreviver? Se você não responder essa pergunta, não vai fazer curso, não vai ser terapeuta, porque você não vai ajudar ninguém, você não está nem se ajudando. Então, assim, começa do começo. Mas, mana, como é que eu vou saber quem sou eu? Bom, aí a gente vai chegar num lugar que eu queria, nos poderes psíquicos. Quais são os nossos poderes psíquicos? Né? Eu falei muito da empatia. Empatia, que é o poder de você conectar com tudo, todas as consciências e sentir como ela. Clarivisão, né? Você vê, você vê na sua tela mental, mas se manifesta através dos olhos, um mundo espiritual. Que, né, aí vai ter que entrar numa outra live para falar disso, que não existe mundo espiritual. Né, você consegue perceber outras dimensões porque seu poder está desenvolvido para ver além do que a mente tinha criado anteriormente. Clareaudiência, que você escuta o mundo espiritual, né, ou seja, você pode se comunicar com as outras dimensões. Intuição, né, que é o terceiro olho, e aí você consegue perceber dentro da sua mente. Você não vê fora, né? Você não vê o mundo espiritual como se fosse físico, mas você vê dentro. E tem o dom da premonição, que é aqui no chakra da coroa. Então, quando você desenvolve isso, e ainda tem esse dom também de deixar, sem filtrar, que a espiritualidade fale através da sua voz, que é muitas vezes esse dom que eu venho falar aqui com vocês. Então, quando você coloca, né, você não precisa ter script para nada. Você se abre para falar e aí a coisa vem. Então, essa mensagem que eu estou passando aqui para vocês hoje é uma mensagem de alma, uma mensagem que eu espero que toque muito o coração de cada um de vocês. E vocês comecem a perceber o porquê que cada um está desenvolvendo nesse despertar em massa essas capacidades de perceber os dons, né, dos nossos poderes psíquicos. Por que você desenvolve isso? É porque você, eu quero ficar vendo fantasma, ou, uau, vou mandar gente para a luz. Gente, a gente está desenvolvendo isso tudo porque os seres que vão nascer daqui em diante, eles vão começar a se lembrar das vidas passadas, presentes e futuras. Eles vão começar a saber quem são. Essa pergunta que a nossa humanidade está perdida sem saber quem é,
né, e fica achando que é o trabalho, que é o que tem que fazer o tempo todo. Não, essas pessoas vão nascer, já estão nascendo sabendo quem elas são, sabendo qual é a missão delas e sabendo toda a experiência, tudo que elas já fizeram antes. E todo esse aprendizado que elas passaram durante todo o percurso de alma, nas vidas encarnadas e nas entrevidas, porque a alma nem sempre está encarnada, mas ela continua tendo experiências, né? Então, essa alma, ela começa a já vir com as memórias. Se você vem com memória e lembra como é ruim viver uma guerra, você não vai praticar guerra. Se você vem com memória de uma experiência em que você feriu o outro, você já não vai mais ferir, porque você sabe o que você sofreu depois disso. E aí você já vem com o entendimento das leis cósmicas, né? Então você entende que, por exemplo, isso tudo que a humanidade está vivendo não pode ser só um karma individual que aquela pessoa que nasceu naquela situação merece. É um karma coletivo porque quando a gente escolhe não fazer nada, o karma de não fazer o bem é você que está carregando, entendeu? Não é o outro que está lá sofrendo. E aí a gente tem que acabar com esse looping, mas não é se sentir culpado por isso. É começar a olhar com responsabilidade, entendeu? Falar, poxa, eu sei do meu alcance, eu sei que a minha missão não é com aquele grupo tal que está sofrendo, mas eu sei que a minha missão, dentro do que eu posso, é isso aqui. E aí você começa a fazer com alegria, sabendo que você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Então, acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, sei que o pessoal está aí, ninguém nem falou nada, estão só ouvindo. Enfim, senti que precisava vir aqui falar isso para vocês, porque uma das capacidades que eu acho que todo mundo deveria começar a pensar não é o que eu vou fazer da minha vida, né? É começar a entender o todo, o que é o todo, que nada está separado, né? Então, se nada está separado, se você, em você, é um organismo que carrega bilhões de vidas e bactérias e vírus e células, bilhões de vidas, a Terra é um outro organismo que carrega a nossa vida. Então não tem separação, né? O macro e o micro é mais do mesmo. Então, gente, não tenham a ilusão de que alguém vai chegar para você e vai te dar a sua cura. Não vai, mas se você está vivendo um momento de angústia, se você está vivendo um momento ruim, peça ajuda profissional, peça colo, sabe? Ajuda mental você pede para psicólogo, para psiquiatra. Ajuda emocional você pode pedir para amigo, você pode pedir para terapeuta holístico. E aí vai, tá? Então, gente, muita gratidão a todo mundo que participou aqui, que me ouviu, esse monólogo que eu falei a beça, tá? Solange, que bom que foi importante para você. Gente, e assim, é isso. Espero mesmo ter ajudado um pouquinho. E nesses dias, né? Hoje foi o primeiro dia de 15 dias em que eu vou trazer pessoas aqui para falar um pouco sobre regeneração, que são caminhos, soluções e trabalhos em que as pessoas já trabalham voltadas para uma cura global, né? De uma maneira integral, curando a Terra, se curando, entendendo, resgatando toda a sabedoria ancestral. E, enfim, final do mês, dia 30, eu vou começar finalmente a fazer o curso Criação Veloz online. Né? Eu já fiz o curso online, mas foi ao vivo, assim, agora vai ter videoaula e vai ter encontro presencial. E a gente, depois desse curso, a gente continua desenvolvendo nossos poderes psíquicos num grupo de estudo semanal, em que a gente se encontra toda semana, uma vez, né, 3 horas por semana, para continuar os estudos, porque o caminho não é curto, sabe? A cura ela pode ser instantânea se você estiver pronto para a cura, mas a gente precisa, de fato, desenvolver essa capacidade de entender quem eu sou sem a minha dor, quem eu sou sem o meu medo, quem eu sou sem a minha insegurança. E se eu puder fazer melhor? E se eu puder desenvolver minha potência? Será que eu estou pronto para o sucesso? Será que eu estou pronto para fazer o bem de fato, sem querer ganhar algo em troca? Né? Sem achar que os outros vão me passar para trás? Sem atrair situações difíceis também, né? Então, pessoal, olha, um beijo para todos vocês, uma ótima semana, uma ótima noite. Espero
amanhã, às 8 horas, vocês aqui de novo para assistirem a entrevista, que vai ser linda. Amanhã, acho que é a Lívia, que vem falar de astrologia e relacionamento. E vai ser muito legal. Lembrando que a gente está aí nessa semana, que daqui a pouco é Dia dos Namorados. Então, a gente sabe que está vivendo aí esse período de isolamento. Muita gente solitária, né? E muita gente que tem namorado e já não está aguentando mais, porque está tendo que conviver demais. Então, a gente vai conversar amanhã sobre astrologia e relacionamentos. Eu acho que é a Lívia, gente. Olhem a programação, tá? Eu não sei de cabeça porque é muito dia, mas vai ter essa semana, vai ter a Lívia, vai ter também a Dani, que é uma... Nossa, maravilhosa. Ela é doula e vem falar também sobre questões raciais. E ela é aquela pessoa que ela dá visões, assim, de por onde a gente pode ir, sabe? Vocês vão gostar muito, é com muita leveza que ela fala. Enfim, acompanhe todo dia aqui, que tá muito bacana. Eu tô muito feliz e honrada por cada um que vai vir aqui conversar com a gente. Não percam essa oportunidade, porque são pessoas muito especiais, tá? Um beijo, gratidão, Solange, Rico, Fátima, todo mundo que ficou aqui, que eu não consigo mais ver. Espero que eu tenha tocado um pouquinho o coração de vocês. E tenham esperança, porque a gente veio aqui para mudar as coisas, para melhorar tudo, senão a gente não tava vivo aqui, né? Então, ótima noite.